Você já sentiu que alguém estava chorando? Sem fazer som algum, foi numa tarde nublada, dessas que o vento bate gelado e o céu parece carregar um peso que ninguém entende. Eu tinha acabado de aceitar mais uma corrida. O aplicativo apitou, e lá fui eu, por ruas quase vazias, numa região residencial afastada. Era o tipo de trajeto que costumo fazer calado, apenas ouvindo o ronco do motor e observando o mundo lá fora. Mas naquele dia, tudo estava diferente. Ele entrou no carro devagar. Um homem simples, de uns 45, talvez 50 anos. Roupas comuns, rosto inchado como quem passou a noite toda acordado. E os olhos, vermelhos, afogados de dor. Não era cansaço. Era outra coisa. Ele segurava uma caixa nas mãos com tanto cuidado, que por um instante pensei se não era algo frágil. Mas depois, pela forma como ele a abraçava, percebi. Não era fragilidade. Era valor. Sentimento. Você já viu alguém tentando não chorar na frente de um estranho? Tentando esconder o desespero dentro do próprio silêncio? Durante o trajeto, ele mal falou. Apenas pediu o endereço com voz baixa e depois mergulhou num silêncio profundo. As lágrimas não caíam em pranto, mas escorriam devagar, uma por uma, como se cada uma guardasse uma lembrança. E nesse momento, sem saber porquê, senti que essa corrida não seria como as outras. Talvez você, que está assistindo isso agora, já tenha presenciado uma dor que não se explica. Talvez tenha visto alguém segurando uma caixa, e não era a caixa que pesava, era o que ela significava. Se você já teve uma corrida ou uma experiência que mudou sua forma de ver a vida, comenta aqui embaixo. Eu leio todas as histórias. E quem sabe a sua não vira o próximo relato? Do volante? Voltando àquele fim de tarde, o carro seguia pelas ruas cinzentas e silenciosas. Ele não tirava os olhos da caixa, nem olhava pela janela. Aquilo me incomodava, me deixava curioso, e de alguma forma comovido. Porque tem dores que a gente não precisa entender para respeitar. Mas o que eu não sabia é que aquela caixa carregava muito mais do que parecia. E quando ele desceu, deixou para trás mais do que um objeto. Assim que ele desceu, agradeceu com um aceno tímido. Nem olhou nos meus olhos. Segurava a caixa como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Caminhou em direção a um portão simples, em uma casa humilde, dessas que já viram muita vida passar. Antes de bater, parou por um instante. E eu vi. Ele apertou a caixa contra o peito, respirou fundo, como quem precisava de coragem para enfrentar o que estava por trás daquele portão. Eu fiquei ali por alguns segundos observando. Algo me dizia que não era hora de ir embora tão rápido. Foi então que o inesperado aconteceu. Quando olhei para o banco de trás, a caixa ainda estava ali. Por um segundo achei que estivesse ficando louco. Mas não, era a mesma caixa, simples, de papelão, amassada nas bordas e com uma pequena fita vermelha envolta. Aquilo me gelou. Como alguém poderia esquecer algo que segurava com tanto cuidado? A primeira coisa que pensei foi: volto agora e entrego, ou espero pelo contato. Mas ele não olhou para trás. Não correu, não chamou. Fiquei ali, parado, com o motor ainda ligado e o coração acelerado. Algo naquela situação não fazia sentido. Aquele homem, ele não esqueceu a caixa. Ele deixou. Mas por quê? Foi então que tomei uma decisão que até hoje me faz questionar se agi certo ou não. Desliguei o carro e estendi a mão para pegar a caixa. Ela era leve, mas carregava um peso invisível. Um frio subiu pela minha espinha. O tipo de sensação que não tem explicação lógica. Era como se naquele instante eu estivesse abrindo uma porta que não deveria abrir. Você já teve a sensação de estar prestes a descobrir algo que vai te mudar por dentro? Algo que você nem pediu para saber, mas que de algum modo te escolheu para carregar. Era assim que eu me sentia com aquela caixa nas mãos. E foi ali, naquele silêncio dentro do carro parado, que meus dedos começaram a desfazer a fita vermelha. A fita vermelha deslizou entre meus dedos, como se resistisse a ser desfeita. Cada movimento meu parecia desacelerado, como se o tempo estivesse me dizendo: tem certeza de que quer ver isso? Mas a caixa já estava ali, entre minhas mãos, e o silêncio ao meu redor era quase sagrado. Quando levantei a tampa, eu parei. Por alguns segundos, simplesmente não consegui respirar. Dentro dela havia algo que, à primeira vista, não parecia nada demais.
Uma pequena roupa de bebê, dobrada com um cuidado absurdo. Ao lado, um par de sapatinhos azuis. E mais embaixo, um envelope, com uma letra tremida escrita: para o meu filho. Quando ele puder entender. Naquele instante, meu coração deu um salto. Não era apenas uma lembrança. Era um santuário. Um relicário de um amor interrompido. Ou de uma despedida que nunca pôde ser feita. Fechei os olhos por um instante. O cheiro da roupa ainda estava ali, levemente adocicado, como se o tempo tivesse parado dentro daquela caixa. E então uma pergunta me cortou por dentro. Será que aquele homem havia perdido um filho? Ou pior, será que ele nunca teve a chance de segurá-lo nos braços? Aquilo me atingiu como um soco. Porque veja, bem, a dor de perder alguém é devastadora. Mas a dor de nunca poder viver o que deveria ter sido vivido, essa, meu amigo, é insuportável. A imagem daquele homem, calado no banco de trás, com os olhos marejados, passou pela minha mente de novo. E agora, tudo fazia sentido. Você já conheceu alguém que carrega o luto de algo que nunca teve a chance de florescer? Eu fiquei ali, com a caixa aberta no colo, tentando entender o que fazer, entregar de volta, esquecer, guardar segredo, mas antes que eu pudesse decidir, meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo. Nova corrida. Endereço? O mesmo bairro, rua paralela. Coincidência ou mais um capítulo dessa história que eu mal tinha começado a entender? Quando olhei para a tela do celular, hesitei. A nova corrida era em uma rua ao lado, a poucos metros dali. O nome do passageiro: D. Helena. Nada demais, à primeira vista. Mas depois de tudo o que eu tinha acabado de ver, o nome, a proximidade, me fez pensar: seria coincidência? Ou esse bairro inteiro guarda histórias conectadas por fios invisíveis? Guardei a caixa com cuidado no banco de trás, como se fosse um passageiro a mais naquele carro. Respirei fundo, aceitei a corrida. E dei partida. Enquanto seguia até o novo endereço, minha mente não parava de girar. A quem aquela carta era destinada? O filho ainda estava vivo? Ou já havia partido? E por que o homem deixou a caixa comigo, em silêncio, sem pedir para devolver? As perguntas eram muitas, e nenhuma resposta estava ali, fácil. Mas havia algo dentro de mim que começava a se transformar. E se eu estivesse sendo conduzido, e não apenas dirigindo? Cheguei ao endereço da nova corrida. Era uma senhora de cabelos grisalhos, casaco escuro, expressão serena. Ela entrou no carro devagar. E ao sentar no banco de trás, disse algo que me paralisou. Esse carro carrega lembranças. Eu senti assim que entrei. Virei o rosto devagar, sem saber o que responder. Ela então sorriu de leve. Como quem sabe, mais do que diz, e continuou. A dor deixa rastros no ar, meu filho. Você está no caminho certo. Só precisa ouvir mais do que as palavras. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Quem era aquela mulher? E por que parecia saber do que eu estava vivendo, mesmo sem eu ter dito uma palavra? A viagem seguiu em silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio cheio de significados, como se ela também estivesse ali para algo maior. E então, do nada, ela falou: Você viu a carta, não viu? Meus dedos gelaram no volante. Eu não tinha contado a ninguém. Como ela sabia? Você viu a carta, não viu? Ela repetiu, agora com o olhar fixo no retrovisor. Eu engoli seco. Como a senhora sabe? Ela soltou um leve suspiro. Porque já faz tempo que aquele homem carrega essa dor. E já faz tempo que essa carta precisava encontrar alguém disposto a ouvir. Olhei rapidamente pelo espelho. Ela não parecia assustada nem surpresa. Na verdade, parecia aliviada, como se esperasse por esse momento há muito tempo. O nome dele é Elias, disse ela calmamente. Perdeu o filho antes mesmo de segurá-lo nos braços. A criança nasceu sem vida, e desde então ele visita a casa da mãe da criança todos os anos, levando aquela mesma caixa, sempre com a esperança de que, um dia, ela leia a carta. Mas ela nunca quis saber. Meu coração apertou. Então aquilo era mais que uma lembrança. Era uma tentativa de perdão, de reconciliação, de fechamento. E por que ele deixou a caixa comigo? Perguntei já quase sussurrando. A senhora sorriu de leve, quase triste. Porque ele desistiu.
Pela primeira vez em anos, ele decidiu não tocar o interfone. Ele parou diante da casa e foi embora. Você foi escolhido para encontrar essa história. Talvez para terminá-la. Fiquei sem palavras. Enquanto ela falava, eu revia tudo na minha mente. O silêncio dele, o cuidado com a caixa, o olhar perdido. Ele não esqueceu a caixa. Ele se despediu dela. E eu? Agora carregava um pedaço da dor de um desconhecido. E de algum modo, me sentia responsável por fazer algo com aquilo. O que eu faço agora? Perguntei. Como se ela fosse a única que pudesse me guiar, ela colocou a mão no meu ombro e disse: entregue a carta. Mesmo que ela não queira ler, entregue. Às vezes, a cura chega quando menos se espera. Quando deixei aquela senhora no destino dela, ela não disse mais nada. Apenas sorriu, fechou a porta com cuidado e, antes de se afastar, virou-se e falou: algumas corridas nos levam aonde o GPS não pode chegar. Que Deus te guie. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Dirigi lentamente de volta até a casa onde havia deixado Elias. O céu já estava escurecendo e o vento parecia mais frio, ou talvez fosse o peso do que eu carregava. Estacionei do outro lado da rua. A caixa estava ali, no banco de trás, quase me encarando. Peguei o envelope e fiquei com ele nas mãos, sem coragem de sair. O que me dava o direito de entregar uma dor que alguém evitou por anos? E se ela me mandasse embora? E se eu causasse mais dor do que cura? Mas algo dentro de mim dizia que eu não podia ir embora. Que aquela corrida ainda não tinha terminado. Atravessei a rua. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Cheguei ao portão. Toquei a campainha. Silêncio. Toquei de novo. Uma mulher surgiu. Não tinha mais que 40 anos. Cabelo preso, rosto cansado. Ela olhou com desconfiança. Sim? Boa noite. Desculpa aparecer assim. Eu sou motorista de aplicativo. Hoje mais cedo, um passageiro chamado Elias desceu aqui. Ele deixou essa caixa no carro. Os olhos dela arregalaram. Por um instante, ela pareceu travar. Ele esteve aqui? Hoje? Assenti. Mas não tocou a campainha. Só ficou parado, olhando para cá. E depois foi embora. A caixa estava com ele. E tem uma carta, com seu nome. Ela ficou em silêncio. Depois, respirou fundo. Ele ainda guarda isso? Perguntou quase em sussurro. Todos os anos. Segundo uma senhora que encontrei depois da corrida. Ele nunca desistiu de entregar isso a você. Ela olhou para a caixa. Aos poucos, sua expressão mudou. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Você pode deixar aí, por favor? Assenti e coloquei a caixa aos pés do portão. Mas antes de ir embora, virei-me e perguntei. Posso te fazer uma pergunta? Ela me olhou, com olhos vermelhos. Porque nunca quis ler a carta. Ela demorou alguns segundos. E então respondeu com a voz embargada. Porque eu achava que esquecer era o jeito certo de sobreviver. Depois que ela respondeu, fiquei parado ali por um tempo, apenas observando. Ela não pegou a caixa imediatamente. Ficou olhando para ela, como quem vê um espelho do passado que passou anos tentando evitar. E então, com um movimento lento, se ajoelhou. Ela tocou a fita vermelha com os dedos tremendo. Abriu a tampa. E quando viu os sapatinhos azuis, a pequena roupa de bebê, desabou, mas não gritou, não chorou alto. Ela apenas deixou que as lágrimas escorressem, como o Elias fez no meu carro. A dor dos dois era parecida. Só que enquanto ele carregava o peso da ausência, ela carregava o peso da culpa. Fiquei ali, do outro lado da rua, assistindo tudo. E foi nesse momento que percebi. Às vezes, a única forma de curar é permitir que a ferida sangue pela última vez. Ela pegou o envelope. Olhou para ele por longos minutos. Mas não abriu. Colocou de volta dentro da caixa, abraçou tudo contra o peito e entrou sem dizer mais nada. Fechou o portão com um silêncio que doeu mais do que qualquer grito. Ela ainda não estava pronta. E eu não podia fazer mais nada. Voltei para o carro. Sentei no banco com o coração apertado. Me senti pequeno. Um simples motorista. Arrastado para uma história de amor, perda e silêncios que eu nunca pedi para conhecer. Mas ali, sozinho dentro do carro, eu entendi. Talvez algumas pessoas só precisem que alguém atravesse a rua por
Liguei o carro, mas demorei a sair. Os faróis cortavam a penumbra da rua, mas dentro de mim tudo ainda estava escuro. Aquela história não parecia ter fim. Era como um livro com a última página arrancada. Dirigi sem destino por alguns minutos, só tentando processar tudo. O que eu senti naquela noite é difícil explicar. Não era apenas tristeza, era um tipo de respeito, por dores que eu nunca vivi, mas que me atravessaram como se fossem minhas. E pela primeira vez, percebi que talvez o trabalho que eu faço, dirigir, levar pessoas de um ponto a outro, não seja só sobre movimento físico. Talvez, às vezes, seja sobre conduzir almas partidas, sobre estar presente num momento em que ninguém mais está. Você já teve a sensação de que uma coincidência era na verdade um chamado? Foi então que o aplicativo vibrou de novo. Outra corrida, outro nome, outro endereço. Eu sorri, fraco. Como se a própria vida estivesse dizendo: você não pode parar. Tem mais alguém esperando. Mas antes de aceitar a corrida, olhei para o banco de trás e vi algo que me paralisou. A caixa ainda estava ali, mas não a original. Essa era outra, menor, com uma única coisa dentro: o envelope, com uma nova frase escrita: agora é sua vez de contar. Fiquei encarando aquele envelope por longos segundos. A frase escrita à mão parecia queimar em meus olhos. Agora é sua vez de contar. O mundo lá fora seguia igual. Faróis distantes, buzinas esporádicas, gente apressada. Mas dentro daquele carro, tudo havia mudado. Abri o envelope com cuidado, quase sem respirar. Lá dentro, havia apenas um pequeno bilhete, sem assinatura, escrito com uma letra firme, mas carregada de emoção. Se essa história chegou até você, é porque ela precisava sair do silêncio. Não fui eu quem deixou essa carta. Foi o tempo. Alguém precisava ouvir. Alguém precisava falar. Agora, que essa história não morra com mais ninguém. Compartilhe. Conte. Porque às vezes, o que cura não é o que se guarda, é o que se entrega. Eu tremi. Não sei dizer se foi pelo peso da responsabilidade ou pela verdade daquela última frase. Talvez pelos dois. Naquele instante, entendi tudo. Elias havia deixado a caixa porque já não podia mais carregar aquilo sozinho. A mulher a recebeu, mas ainda não conseguia abrir totalmente as feridas. E agora, a dor, o amor, o arrependimento haviam sido passados a mim. Não para serem guardados, mas para serem contados, para que outros, ouvindo essa história, possam enxergar suas próprias cicatrizes, para que outros saibam que até no banco de trás de um carro pode acontecer uma transformação. Você já pensou que às vezes o papel de alguém não é consertar, mas apenas contar? Acelerei devagar, como se cada quilômetro seguinte fosse uma despedida silenciosa daquela história. Mas a verdade é que ela nunca saiu de mim. Aquela corrida, aquela caixa, aquele envelope viraram parte de mim. Como se eu tivesse me tornado algo mais do que um motorista. Como se por algumas horas eu tivesse sido um guardião de algo sagrado. A dor e o amor que ficaram presos no tempo. Desde aquela noite nunca mais olhei para o banco de trás do mesmo jeito. Porque entendi que nem todo passageiro carrega apenas malas. Alguns trazem fantasmas, outros, segredos. E alguns deixam histórias que precisam ser contadas. E foi por isso que resolvi dividir essa com você. Não por curiosidade, não por vaidade, mas porque acredito que, em algum lugar, alguém também precisa ouvir. Talvez você. Talvez alguém que você conheça. E agora, eu te pergunto. Se você tivesse a chance de entregar uma última mensagem, a quem você deixaria? Você já passou por uma corrida, uma conversa ou um encontro que te marcou profundamente, sem explicação? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. E quem sabe, a sua história não se torne o próximo relato do volante. E antes de fechar esse vídeo, meu celular vibrou de novo. Nova corrida, endereço diferente, mas o mesmo silêncio no ar. Peguei o volante, respirei fundo e fui. Porque enquanto houver estrada, haverá histórias. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, eu estarei por aqui, contando.